Olá, meus futuros alunos do campus Arena Olímpica. Eu sou o professor Ailton Artimos da Mata e vou iniciar essa primeira nossa videoaula. Partiu IFE 2026. Nesse primeiro momento, nós vamos falar dos números naturais. Lembrar a vocês que os dois objetos matemáticos mais estudados na sua trajetória escolar foram os números e as figuras. E hoje voltamos a conversar sobre os números, citando os naturais, que foi o primeiro tipo de número no seu cotidiano, isto é, no seu dia a dia. Vamos apresentar aqui os números naturais e alguns subconjuntos importantes. O conjunto dos números naturais na sua forma completa. Um segundo conjunto, que é um subconjunto do conjunto dos números naturais, onde a gente verifica a ausência do zero. E essa ausência do zero é indicada pelo asterisco. Conjuntos também interessantes, que são subconjuntos do conjunto dos números naturais. O conjunto dos números pares, o conjunto dos números ímpares e o conjunto dos números primos. Em particular, gostaria de dizer para vocês que os números primos têm uma definição. Primeiro, o 1 não é primo. E a definição é: os números que aqui aparecem, eles aparecem porque eles só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Só existem duas divisões exatas, quando você divide o número por 1 e por ele mesmo. Você observa que nessa lista não aparece o 6. Por quê? Porque o 6 não é um número primo. Ele é um número composto. E o número 6, além de dar divisão exata quando você divide por 1 e por 6, também dá divisão exata quando você divide por 2 e quando você divide por 3. Portanto, o número 6 é composto, ele não é primo. E é importante citar que ele é composto pelos fatores 2 e 3, ou seja, 6 é a multiplicação de 2 vezes 3. Então, sempre quando você pega números primos quaisquer e multiplica, você terá um número composto. Agora, dois tópicos muito interessantes. Primeiro, é entender que o conjunto dos números naturais tem uma infinidade de elementos. A ideia que nos assegura isso é que todo número natural possui um sucessor, ou seja, dado um natural n, haverá um natural n mais 1, que é o sucessor. De forma esclarecedora, quem é o sucessor do 20? 21. Quem é o sucessor do 53? 54. Então, isso nos permite assegurar que qualquer que seja o número, por maior que ele seja, teremos o seu sucessor, que será obtido somando uma unidade. A outra ideia muito legal é a respeito do tamanho dos conjuntos em se tratando de conjuntos infinitos. Por exemplo, o conjunto dos números naturais está aqui representado. E há um subconjunto, que é o conjunto dos números pares. A primeira impressão que a gente tem é que quando a gente olha para esse conjunto, que tem os pares e os ímpares, parece que ele é maior do que esse conjunto que só tem os pares. Isso, na verdade, é incorreto. Esses dois conjuntos têm o mesmo tamanho. E acreditem, quando George Cantor fez essa afirmação, o mundo matemático olhou com um certo distanciamento. Mas George Cantor estava certo. Realmente, esses dois conjuntos têm o mesmo tamanho. E a ideia que ele utilizou para afirmar isso e convencer as pessoas é uma ideia simples. Por exemplo, se você observar todos esses elementos, se você multiplicar por 2, você vai ter o correspondente aqui embaixo.
Todos esses números aqui embaixo, se você dividir por 2, vai ter o correspondente aqui em cima. Em outras palavras, não vai haver nenhum número aqui em cima que multiplicado por 2 não tenha o correspondente embaixo. Da mesma maneira que não vai ter nenhum número aqui embaixo que dividido por 2 não tenha o correspondente em cima. Então, essa correspondência bionívoca, essa correspondência de cima para baixo e de baixo para cima, fez George Cantor afirmar que esses dois conjuntos têm o mesmo tamanho. Em outras palavras, a mesma quantidade de elementos que tem aqui, mesmo sendo infinito, é a mesma quantidade de elementos que tem aqui. Para finalizar esse primeiro momento, as operações entre os números naturais também traz um destaque importante para a gente. A adição de dois números naturais dá sempre um natural. A multiplicação de dois naturais dá sempre um natural. Isso a gente comprova rapidamente. Por exemplo, quanto é que dá o número 3 somado com 5? 8. 3 é natural, 5 é natural e o resultado é natural. Isso não acontece só para o 3 e para o 5, é para qualquer par de números naturais. A multiplicação de 2 naturais dá sempre o natural. Mesma coisa. Se você pegar o 2 e multiplicar por 3, dá 6. 2 é natural, 3 é natural, 6 é natural. Então, quando isso acontece, a gente diz que a adição e a multiplicação são fechadas dentro do conjunto dos números naturais. Qualquer operação de adição e multiplicação que você faça nos naturais, o resultado vai estar ali dentro. Eu não posso falar isso em relação à subtração e à divisão. Em relação à subtração e à divisão, existem casos que você opera dois números naturais e o resultado fica fora. Exemplo, se você fizer 3 menos 5, vai dar menos 2. Menos 2 é um resultado negativo que não está nesse conjunto. Se você pegar o número 3 e dividir por 2, vai dar 1,5, 1 inteiro e 5 décimos. A divisão também entre dois números naturais, pode o resultado ficar do lado de fora. Então, isso aí mostra a incapacidade dos números naturais no cotidiano. Quer dizer, no seu dia a dia, os números naturais eles não são capazes de dar resultado a todas as demandas. Por exemplo, você vai à pizzaria, é entregue uma pizza partida em 6 pedaços. Se você se alimentar de uma fatia, você se alimentou de 1/6 da pizza. 1/6 é uma fração, não é um número fracionário, não é um número natural, perdão. Consequentemente, o conjunto dos números naturais não dá atendimento a todas as demandas do dia a dia. Então, ele tem uma incapacidade. Perfeito? Essa incapacidade faz aparecer outros conjuntos. Conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais. Bom, mas isso aí é para um outro momento, não é agora. Entretanto, os números naturais ele tem uma potencialidade que você já utiliza há muito tempo. Por exemplo, aqui eu quero destacar a contagem. O conjunto dos números naturais é importante demais no processo de você fazer contagem. Ué, mas contar você sabe? Sim, acredito que você saiba. Só que existem algumas contagens que demandam um pouco mais de sabedoria. Então, a gente vai apresentar algumas técnicas de contagem. Um exemplo ainda simples, tá? A gente parte sempre de exercícios simples para tentar chegar em situações mais elaboradas. Por exemplo, eu digo assim, um rapaz tem 3 bermudas e 4 camisetas. De quantos modos esse rapaz pode vestir uma bermuda e uma camiseta? A resposta é 12. Por que 12? Porque se ele tem 3 modos de escolher uma bermuda e 4 de escolher uma camiseta, a multiplicação desses dois números é que dá a quantidade 12. Calma, isso é só uma rápida ilustração. A gente vai daqui a pouco falar mais detalhadamente sobre esse e outros
problemas de contagem. Tá certo? Mas nós estamos mostrando aqui que, por um lado, os números naturais têm uma incapacidade, mas, por outro lado, ele tem uma potencialidade que já já iremos explorar. Ok?